E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Neto não poupou palavras ao analisar a sequência irregular do Corinthians em 2025, apontando falhas gritantes tanto na postura dos atletas quanto nas escolhas táticas de Dorival Júnior. Segundo o comentarista, o time alvinegro mostra uma ausência de identidade em campo, alternando momentos de pressão com quedas bruscas de rendimento. No Campeonato Paulista, o Corinthians até levantou o troféu pela 31ª vez, mas, para Neto, esse título não pode mascarar as deficiências exibidas durante a competição. Na Série A do Brasileirão, o Timão ocupa o 11º lugar, com 20 pontos em 16 jogos, resultado que Neto classificou como insuficiente para um clube do porte corintiano. A retaguarda alvinegra, segundo o narrador, tem sido couro de cobra, frequência em erros de marcação, desentrosamento crônico e gols sofridos em situações evitáveis. No miolo de zaga, Neto questionou a falta de liderança, destacando a ausência de um capitão que imponha respeito e organize a defesa. O meio-campo corintiano, para ele, vive uma crise de criatividade, passes errados, falta de ligação com o ataque e escassez de infiltrações. Na frente, o Timão sofre para finalizar jogadas. Neto ressaltou o baixo aproveitamento ofensivo e a incapacidade de superar defesas compactas. Taticamente, Dorival foi alvo de críticas por insistir em esquemas previsíveis, sem variações que surpreendam o adversário. Para Neto, a acomodação em alguns jogos antecipou derrotas, pois o elenco aparenta confiar no histórico do clube em vez de suar a camisa em cada duelo. A cobrança atingiu também a diretoria, que, na opinião do comentarista, falhou ao não investir em reforços pontuais para corrigir as carências do elenco. Neto destacou a precária preparação física do time, apontando que o Corinthians tem feito mais correções defensivas que ofensivas ao longo da temporada. A repercussão dos comentários gerou polêmica nas redes sociais, com torcedores divididos entre defender o elenco e apoiar as críticas severas do apresentador. O próximo desafio, segundo o comentarista, é evitar a pressão interna se transformar em resultado negativo, exigindo atitude imediata contra adversários diretos. Para Neto, apenas uma reação contundente, dentro e fora de campo, pode resgatar a força do Corinthians e honrar a camisa mais pesada do Brasil. Neto destacou jogos recentes em que o Corinthians mostrou sinais de apatia, como o empate sem gols contra equipes do meio da tabela, e questionou a mentalidade de conformismo na concentração pré-jogo. Ele apontou que, em partidas decisivas, o Timão tem recuado excessivamente após abrir vantagem no placar, cedendo espaços estratégicos que acabam sendo explorados pelos rivais. A inserção de jovens promessas no elenco foi minimizada pelo comentarista, que afirmou que pedir ousadia a quem não transmite confiança é exigir demais. A transição defesa-ataque do Corinthians, para Neto, parece um segmento de produção inacabado, sem coordenação e velocidade nos contra-ataques. Ele criticou a insistência em cruzamentos precipitados, que transformam as bolas na área em disputas individuais sem muita eficácia. As peças de reposição também não escaparam. Neto afirmou que o banco de reservas carece de opção criativa, deixando o treinador refém de alternativas limitadas. No setor defensivo, o ex-jogador ressaltou a facilidade com que o adversário penetra pelos flancos, expondo laterais desprotegidos. Quanto ao sistema de marcação, Neto condenou a falta de pressão coletiva, permitindo que o oponente trabalhe a bola com liberdade e imponha seu ritmo. Ele questionou a postura de alguns líderes de grupo, sugerindo que a falta de cobrança interna reflete no desempenho em campo. Para Neto, o Corinthians vive um desequilíbrio emocional, oscila entre apatia e instinto de autopreservação quando enfrenta adversidades. Ele advertiu que, se não houver uma mudança drástica de comportamento, o clube corre risco de ficar fora das principais competições continentais. O comentarista evidenciou que grandes clubes renascem após crises apenas quando há renovação de comando e eficiência na montagem do elenco. Neto concluiu que, no atual cenário, o Corinthians deve buscar ajustes táticos, reforços pontuais e maior comprometimento para evitar o que classificou de vergonha histórica. Ele encerrou sua análise ressaltando que a cobrança externa é reflexo da paixão da torcida, mas enfatizou que o time precisa devolver essa confiança com atuações dignas.
O recado final de Neto foi contundente: sem atitude imediata e melhorias concretas, o Corinthians ficará à mercê de críticas ainda mais severas. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O cenário que Neto pintou é alarmante e exige uma resposta imediata de todos os envolvidos no Corinthians. A partir de agora, não basta apenas corrigir falhas pontuais ou tentar mascarar deficiências com discursos motivacionais vazios. É preciso uma reformulação profunda na mentalidade, na estrutura de trabalho e nas escolhas estratégicas do clube. A diretoria precisa assumir a responsabilidade por investimentos cirúrgicos, buscar peças que preencham lacunas específicas no elenco e, sobretudo, garantir que o departamento de futebol trabalhe de forma alinhada e coesa, sem decisões tomadas de forma isolada ou sem critério. No aspecto tático, é imprescindível que Dorival Júnior reveja conceitos e amplie seu repertório. Insistir em fórmulas repetitivas que não surtem efeito só reforça a sensação de acomodação e facilita a leitura dos adversários. É hora de romper com a previsibilidade e apostar em variações que surpreendam, mesclando juventude e experiência, velocidade e compactação, posse de jogo e transição rápida. Os jogadores, por sua vez, precisam assumir compromisso total com a camisa. Cada treino, cada atividade de recuperação e cada instrução tática devem ser encarados como parte de uma construção coletiva que exige sacrifício e vontade de vencer. A disciplina precisa ser reforçada, com cobranças internas mais rígidas e a eliminação de qualquer comportamento que comprometa o entrosamento ou a qualidade de desempenho. Líderes autênticos devem emergir do vestiário para impor padrão de qualidade e exigir que todos atuem com a mesma intensidade, em todas as partidas. A cultura de profissionalismo, respeito ao clube e espírito vencedor precisa ser reavivada em cada atleta, no campo e nos bastidores. No aspecto físico, a preparação precisa sair do patamar de manutenção para se tornar um diferencial competitivo. Condicionamento, velocidade de reação, resistência e força devem ser trabalhados com tecnologia, avaliação constante e programação individualizada. A prevenção de lesões também assume papel determinante. Corpo médico, fisioterapeutas e preparadores físicos precisam atuar de forma integrada para reduzir o tempo de recuperação e manter os jogadores disponíveis. O Corinthians não pode se dar ao luxo de conviver com desfalques prolongados ou quedas bruscas no rendimento de atletas-chave. Além disso, o clube deve resgatar a ligação com a torcida, devolvendo rapidamente em campo a paixão que Neto destacou como elemento fundamental. Programas de integração, diálogos transparentes e engajamento nas redes oficiais podem ajudar a aproximar a fiel da diretoria e do elenco, mas o gesto mais significativo será a exibição de futebol vibrante, com marcação intensa, transições dinâmicas e finalizações objetivas. A torcida corintiana, historicamente exigente, não vai tolerar mais inércia ou resultados medíocres. Ela quer ver raça, entrega e suor em cada lance. Outra frente de ação envolve a formação de jovens talentos. A base do Corinthians sempre teve tradição de revelar atletas promissores, mas é preciso um programa mais estruturado, com acompanhamento técnico e psicológico, para que estes jogadores possam integrar o time principal com preparo adequado e respaldado por uma filosofia de jogo clara. Assim, o Corinthians reduz a dependência de contratações de alto custo e constrói um pipeline de atletas comprometidos com a identidade do clube. No planejamento de longo prazo, é essencial estabelecer metas reais e mensuráveis, tanto para competições nacionais quanto continentais. A inércia frente aos desafios apontados por Neto não pode persistir. Objetivos claros, prazos definidos e avaliações periódicas devem guiar o trabalho de todos os departamentos. Se o Corinthians pretende manter sua hegemonia regional e voltar a disputar títulos de expressão, não pode admitir deslizes estratégicos ou burocráticos que comprometam o desempenho técnico. A comunicação interna também requer atenção. O vestiário não deve ser palco de ruídos e falta de sintonia. A comissão técnica precisa falar a mesma linguagem do grupo de atletas, criando um ambiente de confiança e coesão. Reuniões táticas, feedbacks constantes e canal aberto para sugestões de jogadores podem reforçar a sensação de pertencimento e estimular a colaboração, elementos fundamentais para reverter o quadro de críticas apontado por Neto. Por fim,
A pressão externa, representada por torcedores e mídia, deve ser transformada em combustível para uma reação contundente. O Corinthians precisa usar cada crítica, cada comentário severo de Neto e cada dúvida externa como motivação para provar o próprio valor, não apenas por orgulho, mas por responsabilidade histórica. A camisa do Corinthians carrega peso e tradição que demandam respeito em campo. A partir de agora, cada partida deve ser encarada como uma final, com intensidade máxima, espírito coletivo e vontade indomável de vencer. Somente com um comprometimento absoluto, da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores e até mesmo da torcida, o Corinthians poderá resgatar o prestígio e a força que sempre o definiram. As duras críticas de Neto ecoam como um alerta final: ou o clube reage de forma imediata e profunda, ou corre o risco real de se afastar das glórias que almeja e se contentar com um conforto medíocre. A conclusão deste capítulo da história corintiana depende de uma transformação radical, capaz de renovar a energia do time e reacender a chama de conquistas que tornou o Corinthians referência no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.